E aí vamos continuar com o Heráclito, agora o módulo 3, que vocês estão vendo aqui, beleza? O Heráclito, ele vai ser o oposto do Parmênides. Então, para ele não está preocupado com a essência em si, ele está preocupado com o devir. O devir quer dizer a mudança, tá? Então, o que significa isso? Que a mobilidade ela é contínua, consistindo no fluxo universal e incessante de transformações no interior do qual um ser jamais prossegue idêntico a si mesmo. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o Davi bebê, o Davi criança, o Davi idoso e o Davi idoso são diferentes, são vários seres diferentes. Por quê? Porque essa essência ela foi mudando com o passar do tempo. O Parmênides acha que isso não muda. O Heráclito acha que isso muda, tá? Então, a frase famosa dele, ó, é que nunca o mesmo ser humano entra duas vezes no mesmo rio. Porque ele vai falar que aquele ser humano antes do rio e depois que ele entrou no rio são seres humanos diferentes. Mas é o mesmo ser, tá vendo? Mas mudou, né? Da mesma forma que ele vai falar que o Will também não é o mesmo. Ou seja, essa mudança ela é contínua. É isso que ele está falando. Então, para ele, nenhum ser é estático e imutável. Tudo traz em si o seu oposto. Então, a juventude traz em si a velhice, a saúde traz em si a doença, a vida traz em si a morte. E essas coisas vão se transformando ininterruptamente em seus contrários. Ou seja, é a ideia de um movimento constante, né? Então, esse movimento constante ele sempre vai existir. Então esse ser, ele não é eterno, né? Ou seres eternos. Mas ele acha que a única coisa que é eterna é a mudança em si, é o devir, né? Essa mudança vai criando essa eternidade, tá? E aí para ele acha, o Heráclito acha que a guerra é o fundamento do mundo. Então ele acha que a guerra é a arquê do mundo, tá? Vocês podem encontrar alguns lugares falando que o Heráclito, o grande símbolo dele é o fogo. Porque como o fogo está em constante mudança, você não consegue manipular o fogo, ele acha que o fogo seria também um exemplo disso, tá certo? E aí ele vai usar a metáfora do arco e das cordas na lira para explicar a harmonia de uma música, tá? Então, você está puxando a corda. Então, a corda, ela tá aí estendida, né, em um arco, tá? Então, o arco e a corda, eles são opostos entre si. Então, a corda, se você soltá-la, ela tá aí solta, né? Se você ela não tá estendida. E desse jeito, com a corda solta, ela não produz som. Agora, se você estende a corda e prende ela no arco, é possível produzir som. Então, ele acha o seguinte, que tem uma guerra entre os contrários, ou seja, uma guerra entre a corda que quer ficar estendida e a corda que quer ficar distendida. Só que essa guerra entre a extensão e a não extensão vai produzir, por exemplo, a musicalidade, tá? É isso que ele está falando, é isso que ele quer explicar para vocês. Belezura, galerinha? Difícil isso aí, mas estejam atentos depois com as tarefas, tá?